Boa noite, prezados irmãos. Que a doce paz de Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e para todos sempre. Mais um prazer estar mais uma vez em comunhão com todos que formam o Centro Espírita 9 de Outubro, né? Essa casa de oração e trabalho, tá certo? Agradeço a oportunidade que foi dada, né, a todos nós, né? Isso, quem conversa e quem assiste a palestra, porque somos os convidados, né? Isso é o grande convite da fraternidade, é as nossas reuniões. Desde já o nosso boa noite, né? Isso, boa noite a Cleide, certo? Boa noite a outra pessoa aqui que entrou agora, certo? Não é isso? Boa noite, muita paz, muita luz. Estamos aguardando os demais para poder dar início aos nossos trabalhos, não é isso? A palestra de hoje que a gente vai fazer, ou melhor dizer, uma conversação, não é uma palestra, é uma conversação que nós vamos fazer na noite de hoje. Desde já, agradeço a participação de vocês, tá entendendo? Que Jesus, em sua infinita bondade, possa abençoar todos nós, possa dar força em nosso dia a dia, que nosso dia a dia é muito agitado, né? Apesar de estar passando grandes problemas, que é essa pandemia, né? Isso, que mudou tudo em nossas vidas. Boa noite também, Odinura, muita paz, muita luz, né? Isso, Deus a conforte, dê força cada vez mais, né? Isso, e assim vamos caminhando, a nossa vida é assim, né? Isso, estamos aqui para cumprir uma tarefa, todos nós estamos aqui para cumprir uma tarefa, né? Isso, e essa tarefa acaba cada um de nós, vamos assim dizer, realizar, né? Realizar, porque somos aqui, como diz a lição de hoje, os trabalhadores da última hora. Desde já, boa noite a todos, né? Isso, ao Dinora e aos demais, que Deus abençoe todos nós, né? Estamos mais um momento reunidos na Casa Espírita, virtualmente, mas estamos unidos, né? Isso, desde já agradeço, né? Isso, a participação de vocês, e para dar início ao nosso trabalho, vamos fazer a prece inicial dos nossos trabalhos, tá certo? Vamos nos concentrar, pedir a Deus Jesus, a espiritualidade amiga, a Djalma Montenegro de Faria e todo o seu preposto para nos ajudar nesse trabalho da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu santo nome. Graças a Deus, Jesus, por mais oportunidade que é dada a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, através dos irmãos amigos espirituais, que com certeza está conosco, emitindo fluidos benéficos e salutares, né, para a nossa saúde, para o nosso aprendizado e para o nosso equilíbrio. Enfim, dá a tua assistência amiga a essa mais uma reunião da Casa Espírita 9 de Outubro. Ajuda todos que estão nessa corrente de união, nessa corrente cada vez mais de harmonia, de harmonização do nosso pensamento. E assim pedimos para que os bons espíritos interfiram em nosso trabalho e equilibrem nossos trabalhos, para que todos nós saímos com os fluidos benéficos salutares, em nome de Jesus. Muita paz, muita luz, muito progresso, e pedindo a assistência dos bons espíritos, dos amigos espirituais. Muita paz, muita luz. Gente, fizemos a prece, né? Isso para que dê início à nossa reunião, pedir a evocação primeiramente a Deus e a Jesus, e aumentou da nossa carga de oração o dignífico Djalma Montenegro de Faria, né? Esse meu amigo, esse batalhador que está lá do outro lado, batalhando por nós, por todos nós, né? Um grande trabalhador, né? Isso, do mundo invisível Djalma Montenegro de Faria e toda a sua caravana e toda a sua equipe espiritual, em nome de Jesus. Boa noite, Eliane, que chegou, um abraço fraterno, certo? Lembrança Romero, certo? E assim sucessivamente. Bem, a lição que foi cobrida na noite de hoje foi do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Do livro de Mateus, que vai do capítulo 20, do versículo 1 a 16. Uma bela parábola
que a gente sabe que Jesus era assim, um ser didático daquela época. Ele ensinava através de parábola. Ele contava a parábola, aquela história, ilustrava muito bem, mas no fundo daquela história tinha o quê? Um princípio moral. Era isso que ele... Gente, houve um probleminha aqui técnico, mas tentamos resolver, tá certo? Vamos continuar nossa palestra, tá certo? Acontece, né? São coisas de internet, não é isso? Desde já peço desculpa a vocês, né, por esse probleminha que houve, mas é assim mesmo, né? Também acontece com as aulas, a gente tá dando aula online e acontece a internet cair, haver interferência, né? Isso foi o que aconteceu agora. Mas estamos de volta, vamos continuar com a nossa reunião, tá certo? Desde já peço desculpa a vocês, tá bom? Olha, essa bela parábola que Jesus, né, isso transmitiu naquela época, os trabalhadores da última hora. Né? Veja que mensagem belíssima Jesus transmitiu. E ele diz mais ou menos o seguinte assim, a parábola dos trabalhadores da última hora. O reino do céu, né, isso, é semelhante a um pai de família, né, isso, que ao romper da manhã saiu para assalariar trabalhadores para trabalhar na vinha. Feito isso, né, faz alguns ajustes com os trabalhadores, né, e diz aos trabalhadores que a cada dia ele vai receber um dinheiro, né, um bônus, né, sendo que na terceira hora novamente esse senhor sai, né, na terceira hora novamente esse senhor sai. Ele viu outras pessoas na praça desocupadas, na ociosidade, sem fazer nada, e disse: Ide, vinha para a minha vinha trabalhar, que eu lhe darei um salário justo. E muitos que estavam lá largaram a ociosidade e foram trabalhar na vinha do Senhor. Eis que a parábola ainda continua. De que na sexta hora, como também na nona hora, ele fez o mesmo. Passou para a praça, chamou algumas pessoas que estavam na ociosidade. Vamos trabalhar na minha vinha, que eu lhe pagarei um salário justo. E assim alguns foram, outros recusaram-se e outros foram, certo? E assim sucessivamente. Agora, na 10ª hora, não é isso? Na 10ª hora, novamente ele sai, não é isso? E ele achou outros trabalhadores e disse: Vinde, vocês que estão ociosos, vamos trabalhar na minha vinha, né? E foram trabalhar. Vamos trabalhar. Ide, vamos trabalhar, né? Isso. E à tarde eu lhe pagarei o que realmente vocês fizeram, né? E assim sucessivamente. Tendo chegado depois, assim, o final da tarde, já ao final da 10ª hora, né? Isso. Cada um dos trabalhadores foi receber aquilo que lhe competia, aquilo que lhe era de direito, aquilo que ele fez. E o que foi que ele fez? Chegando lá, né, do primeiro, né, ele começou o quê? A fazer o pagamento. Sendo que esse pagamento que ele fez, né, o dinheiro que eles recebeu, alguns começaram a murmurar. E o pai de família disse o seguinte para eles: estes que vieram por último não trabalharam senão uma boa hora, não é isso? Quer dizer, ele começou a trabalhar do último, a pagar do último para o primeiro. E o que começou primeiro ficou a reclamar, que disse que começou tão cedo no trabalho e pouco recebeu. E esses que chegaram por último, por que esse mais recebeu? Aí é a questão do mérito. A questão daí não é o tempo da hora, a questão é o mérito. A questão é que esse último que chegaram, já no final, se desdobraram, trabalharam e muito. É como aquela política de Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5 anos, que Juscelino Kubitschek falou. Esses que foram os últimos, eles se desdobraram. Já que eles foram os últimos, eles produziram muito mais do que aqueles que foram os primeiros, que na realidade começou o trabalho cedo, né, isso, e não produziu tanto quanto aquele último que se desdobrou e trabalhou e produziu.
assim somos nós na vida. Às vezes passamos nesse plano terráqueo, bom assim, uma temporada da vida, certo? Sem se preocupar com o nosso próximo, sem se preocupar, vamos assim dizer, de ajudar o outro, sem, muitas vezes, só pensando em si, certo? Muitas vezes alimentando o nosso egoísmo, muitas vezes alimentando a nossa vaidade, a nossa prepotência, e achamos, certo? Que muitas vezes achamos que somos imortais, que um dia a gente não vai. Somos moços, estamos com toda a saúde e achamos que um dia a gente não vai envelhecer, que é um processo natural da vida. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo carnal, ele vai o quê? Se enfraquecendo e vai aparecendo doenças. É um processo natural nosso, né? Isso não tem para onde, né? Isso já é o envelhecimento do nosso corpo. O espírito não, é o nosso corpo, certo? E acontece aí, porque muitas vezes achamos que toda a vida vamos ser moço, toda a vida vamos ter toda força possível, né? E não é assim. Existe uma etapa da vida: nascer, passar pela infância, adolescência, adulto e velhice. É um processo da vida. Encerrando a parábola, o que é que a parábola vai também nos ensinar? A parábola diz o seguinte, que o pai de família é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que muito bem já explica naquela parábola, né, isso muito maravilhosa, dos trabalhadores da última hora. A vinha é o universo, gente. O universo, né, que a doutrina espírita fala muito bem, né, isso das pluralidades dos mundos habitados. É uma ciência da doutrina espírita, que muitos acham que só a Terra é habitada. E não é verdade. Está lá no livro dos Espíritos, que os Espíritos explicam muito bem. Só a Terra, vós achais muito egoísta. Só a Terra habitada de jeito nenhum. Outros orbes também é habitado. Até porque o próprio livro dos Espíritos traz as categorias dos mundos. Né? Isso traz, né? Isso aí. Os trabalhadores, gente, são seres humanos. Nós somos trabalhadores da última hora. Seja espírita, seja lá o que for. Porque temos a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão aqui na Terra deve ser voltada para o bem comum de todos. Né? Isso, para o bem comum da nossa família, para o bem comum do nosso próximo, né? O próximo mais próximo, que é a nossa família, nossos próximos, que é o nosso vizinho, certo? Do nosso próximo, aquele que trabalhamos junto do nosso trabalho. Esses, na realidade, é que nós vamos trabalhar, porque somos seres humanos, que somos seres que vivemos em uma sociedade, e a sociedade está aí, né? A sociedade é um grupo de pessoas que, pelas leis naturais, não só a lei humana, mas acima de tudo, a lei de Deus, né, está para um ajudar ao outro, a compartilhar, o compartilhamento, tá certo? E o trabalho da vinha é o quê? É o trabalho do bem, gente. O trabalho da vinha é trabalhar para o bem, certo? E as horas da vinha é o período que nós passamos. E o salário, depois de sair, é o quê? É a felicidade. A felicidade que tanto nós almejamos. Uma felicidade verdadeira. Não é essa felicidade que muitas vezes achamos que é felicidade quando se trata das coisas do mundo. O mundo está aí. Certo? Mas vamos ser altamente seletivos. Vamos fazer o quê? Vamos selecionar o jóio do trigo, como muito bem o Mestre Jesus nos falou. Certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma bela mensagem. Essa bela mensagem é de Erin Heine, Paris, de 1806. Né? Uma bela mensagem que diz: os últimos serão os primeiros. Né? A mensagem que ele traz dentro, certo? Do item 2, dentro do capítulo Os Trabalhadores 20, os trabalhadores da última hora. Não é isso? Quem são os primeiros, gente? Os últimos serão os primeiros. E quem são os primeiros? Os primeiros, como muito bem fala, né, são o quê? Moisés. Moisés foi o mensageiro de Deus aqui na Terra, que veio trazer o decálogo, né, a lei maior que rege
à humanidade. O decálogo, gente, olha, o ser humano, a sociedade humana, ela tem suas leis, né? Cada país tem suas leis, cada país tem o seu costume. Mas a lei, né, isso que Moisés trouxe, o decálogo, né, que foi trazido por Moisés, né, esse decálogo é para toda a humanidade. Não é para só um determinado lugar, não. É para toda a humanidade. Os primeiros são o quê? Moisés, que trouxe o decálogo, né, isso, e depois os profetas de Israel. Foram os primeiros a enfrentar, principalmente os profetas de Israel, né? Eles foram, assim, pessoas, seres altamente evoluídos, que muitas vezes ele enfrentava as autoridades em nome de Deus, né? Isso, os profetas têm um papel importantíssimo, até demais, né? Isso, boa noite para todos. Boa noite, Edna. Os profetas têm um papel essencial para a preparação da vinda do Mestre Jesus. Os profetas foram o intermediário, eles foram interlocutores entre Moisés e o Cristo. Não é isso? E esses profetas, tudo foi planejado no plano espiritual para que esses profetas reencarnassem na casa de Israel, no reino de Israel. Não é isso? Lá, não é isso? Na realidade, foi planejado um plano da espiritualidade, porque era, não é isso? O povo de Israel, não é isso? Que ia receber o divino Mestre Jesus, porque tudo já estava pronto, tudo já estava planejado, segundo, né, isso fala os espíritos superiores, fala de tudo isso aí. Vinha os profetas, né, isso com a sua missão aqui de profetizar, de ensinar ao povo o caminho certo, né, isso da moralidade, né, isso fazer com que o povo não fosse uma ovelha desgarrada, que Israel, ou melhor dizer, o reino de Israel, né, isso que depois passou a ser o reino de Judá, quando houve o cisma, e depois o reino de Judá e de Israel, quando foi separado as 12 tribos de Israel, depois da morte do rei Salomão, certo? Os profetas, mesmo assim, foi dividido o reino, mas os profetas continuaram com a sua missão, a pregar, porque o que os profetas mais pregavam, o que eles mais queriam era a conservação do monoteísmo na crença de um só Deus. Porque tanto o reino de Israel como o reino de Judá, certo? Era um reino que estava, os seus povos vizinhos eram politeístas. E eram os povos guerreiros, porque naquela época o povo vivia mais de guerra do que em paz hoje, gente. Naquela época as guerras eram constantes. Naquela época as invasões eram constantes naquela época. E essas invasões eram um povo dominando o outro. A questão era essa. E Israel, tanto o reino, mesmo com a divisão, o reino de Israel e o reino de Judá viviam com seus vizinhos, né, que eram politeístas, né, como os assírios, né, os assírios que destruíram o reino de Israel e impuseram o politeísmo no reino de Israel, como depois veio Nabucodonosor, quando invadiu o reino de Judá, certo? Impôs, né, vamos dizer, a crença em só Deus. Mas claro que nem todos seguiram. Tiveram vários problemas, vários testemunhos, e o profeta Daniel foi um deles, um dos grandes, que foi levado para ser cativeiro da Babilônia, mas continuou fiel a seu Deus. Sofreu, né? Sofreu humilhação, sofreu de tudo, mas ele foi fiel, ele teve muita fé. Veja que exemplo do profeta Daniel, ele teve muita fé em Deus, que sirva de exemplo para nós, essa fé. A gente sabe que a fé nossa é uma fé que muitas vezes, ela às vezes quer se apagar, né? Mas a gente dá um jeito, dá um ano para poder acender, porque somos ainda criatura muito imperfeita. Somos criaturas que ao mesmo tempo influenciamos e somos criaturas que muitas vezes somos influenciados, né? Porque faz parte da nossa imperfeição. Mas o que os espíritos amigos diz? Os espíritos dizem o seguinte: se conhece o espírita por aqueles que tentam domar, certo, a sua imperfeição. Né? A gente sabe que somos imperfeitos. A gente sabe que temos nossas fraquezas. A gente sabe que temos nossas dificuldades, que é natural do ser humano. A gente vai
vai fazer? Vamos tentar domar essas dificuldades, né? Esses vacilos que nós temos, né? Essa vigilância que nós temos. A gente tem que ser a autossentinela nossa, que o maior desafio é a gente se vigiar a nós mesmos, porque vigiar o outro é muito fácil, até demais, mas vamos vigiar nós, aí é outro problema. Como diz muito bem Sócrates, o grande filósofo da Grécia Antiga, né? Que são os segundos, os filósofos, né? Os segundos são o quê? Os segundos são os apóstolos do Cristo, aqueles que acompanharam o Cristo, né? Na sua caminhada, né? Na terra, que quando Cristo partiu, eles ficaram, né? Isso, eles continuaram, né? Na pregação das boas novas. Eles continuaram e foram perseguidos, e foram exortados, e foram humilhados, né? Um deles foi Gesiel, né? Isso, né? Gesiel, né? Foi um grande primeiro mártir do cristianismo, foi Gesiel, né? Ou Estevão, né? Isso. O nome dele era Gesiel, ele passou a chamar-se Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo, deu sua vida pelo Cristo, né? Isso, esses são os segundos, né? Também os segundos são os pais da igreja. Grandes exemplos que muitos realmente deram assim, a sua colaboração, né? Como Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o máximo, gente, de criatura humana, de ser humano. Foi uma pessoa que, a princípio, viveu uma vida muito voltada às coisas da terra. Mas depois ele mudou a sua vida. E ele dá esse testemunho, né? Ele dá testemunho grandioso no Livro dos Espíritos. Quando ele diz, segue o exemplo dos filósofos da antiguidade. Como muito bem Sócrates falou. Conhece. Esse é o grande segredo e é o grande desafio de nós conhecermos a nós mesmos. Quando ele passou a conhecer ele mesmo, quando ele passou a domar a sua dificuldade, veja que transformação passou Santo Agostinho. Ele é considerado um dos pais da igreja. Ele é considerado, porque ele é um grande teólogo e um grande filósofo, com certeza. Ele abriu as portas, né? Isso vamos assim dizer, de uma nova teologia e de uma nova filosofia. Né? Isso, que as ideias de Santo Agostinho foi muito influenciada durante a Idade Média na Europa. Porque a gente sabe muito bem direitinho que durante a Idade Média a igreja teve o domínio temporal e teve o domínio ideológico. A igreja era assim. Naquela época, os reis, quando era coroado, quem ia coroar era o Papa. Porque o Papa coroava, né? O rei se ajoelhava aos pés do Papa e coroava os reis daquela época, os reis cristãos, mostrando a submissão do rei ao Papa. Era assim, porque o Papa era o representante de Deus aqui na Terra, segundo o pensamento, né, isso, da Idade Média, porque na Idade Média que prevaleceu foi a teologia, né, a teologia cristã. Era o modo de vida dos europeus daquela época, né, isso, e assim sucessivamente. E quem são os últimos a ser chamados, gente? Os últimos considerados a ser chamados, quem são eles na realidade, né, isso? Os últimos somos todos nós, somos seguidores da doutrina espírita. São aquelas pessoas que tentam melhorar sua conduta aqui na Terra. Isso é que é importante, porque a gente se autoanalisar, ou se autoeducar, ou se autoavaliar, é difícil, mas não é impossível. Porque estamos aqui para nos autoavaliarmos, fazer uma avaliação, onde está o nosso X ponto, que a gente avançou, onde está X ponto que estão avançando e onde está X ponto que ainda falta avançar. Porque a maior luta não é contra nenhum. A maior luta são a luta travada conosco mesmo. E diz a mensagem que os bons espíritas são aqueles que na realidade são os trabalhadores da última hora. São aqueles que na realidade são os bem amados. É isso? São aqueles que lutam contra o seu próprio egoísmo, contra a sua própria vaidade, contra a sua própria prepotência. Né? Isso são aqueles que começaram o trabalho, né? Ao alvorecer da madrugada e vai terminar o seu trabalho ao escurecer. Certo? São essas pessoas são os verdadeiros trabalhadores da última hora. Aí a gente fica em dúvida, mas como eu vou trabalhar na última hora?
Bora, o trabalho da última hora, gente, é fácil. O trabalhador da última hora é aquele pai de família, é aquela mãe de família que é educada para seus filhos. Aquele pai de família, aquela mãe de família que educa seus filhos, se entrega aos seus filhos, porque educar é uma arte, gente. E educar no mundo de hoje não é fácil. Educar o adolescente, a criança e o adolescente não é fácil. Porque a internet está aí, as informações chegam em nossos lares, muitas vezes totalmente descontrolada, totalmente às avessas. E cabe ao pai ou à mãe, quando vê qualquer cena, mostrar para o filho, isso que você está vendo, isso aqui não é assim não, é assim, assim, assim. E ensinar as crianças, né? As crianças, porque as crianças elas vão crescendo, vendo cenas de muita violência, é que se vê na televisão. Elas vão achar que aquilo é natural. E a violência não é natural, gente, né? A gente percebe que no mundo mais evoluído, a violência foi banida há muito tempo. Infelizmente ainda, estamos no mundo de provas e expiações. O que a gente vê muito no noticiário é a violência. Mas também vemos no noticiário também grandes, vamos dizer, efeito de paz, de harmonia, de bondade, de esclarecimento, de ajuda ao próximo. A gente vê muito, mas porque a mídia explora mais a violência, porque a violência dá mais ibope. A grande questão é essa. E a mídia vive de ibope, entendeu? É isso que a mídia vive muito bem. Qual a missão dos espíritas? É outra mensagem de Erasto, Paris, 1863. O que na realidade, né, isso é esse grande espírito Erasto fala da missão dos espíritas. Agora é para a gente. A missão dos espíritas, né? O que ele tem a ver? Veja as colocações que ele faz, que são colocações belíssimas. Né? O que ele diz? Não se apercebeis, né? A tempestade que se vai assolar no velho mundo, se referindo à Europa. Porque a Europa, gente, a gente sabe, é um continente que passou por diversas, vamos dizer, transformações e muitas guerras até demais. Se a gente for contar as guerras que houve na Europa, não está de brincadeira não, gente. Foram muitas guerras desde a antiguidade, desde a formação do Império Romano, né? Isso que quando o Império Romano conquistou a Gália, conquistou a Inglaterra, conquistou a Espanha, Portugal, etc. Foi muita guerra que houve. E a Guerra dos 100 Anos, né? A guerra religiosa, que foi 30 anos a Europa em guerra entre católico e protestante. Né? Foram 30 anos, gente. Foi muita gente a morrer. Né? E foram outras guerras, e foram as guerras mais recentes, que foi a Primeira Guerra Mundial, que iniciou na Europa, a Segunda Guerra Mundial, que iniciou na Europa, foi a mortandade, foi muito grande, foi muitas mortes. Mas que na realidade era essa tempestade que a Europa ia passar. Guerra não era mais, graças a Deus. Guerra não era mais. O que na realidade essa tempestade ia fazer para tentar aniquilar aniquilar o quê? Vamos dizer, a iniquidade terrenas. Né? O que era essa tempestade que vinha? Essa nova revolução que vinha, vamos dizer, abraçar o velho mundo e iniciar em Paris, a cidade luz, né, da França. O que era isso aí? Nada mais era do que o quê? Do que a soberana justiça de Deus aqui na terra. Né? Era o quê? A soberana justiça de Deus e o amor de Jesus, a fé que Jesus tinha à humanidade. E isso era o quê? Era uma nova pregação. Os novos apóstolos que vinham novamente, que vinham revelar uma nova profecia. Não era mais aquela profecia lá do Velho Testamento, quando os profetas de Israel vinham pregar a paz àquele povo, a concórdia, e vinha trazer, né, a questão do monoteísmo, ou a vinda do Salvador. Essa nova revelação de que vinha era aquela que Jesus havia pregado, havia prometido lá no seu evangelho. Né? Havia prometido, né, que viria um Consolador prometido, que esse Consolador prometido ia restaurar, ia modificar os corações humanos. É isso que ele queria. Via consolar os corações das pessoas aflitas. Era isso que essa doutrina veio.
Aí está as vozes dos profetas, que foi dirigida pelo Espírito de verdade. Esse Espírito que veio de alta escola, que veio para orientar, junto com a caravana de luz belíssima, né? Essa caravana de luz belíssima que veio para trazer para a gente a terceira revelação, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Eis, e o que é que ele diz, Erasmo Marlende? Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois eleitos de Deus. Veja que tarefa ele dá a gente. Que compromisso, viu? Além do compromisso, que responsabilidade. Ide e pregai a palavra divina de Jesus. Veja o que ele diz. Mas para isso, sacrificais os vossos hábitos, sacrificais os velhos costumes, ou melhor dizer, o homem velho que temos dentro de nós. Ide e pregai, porque os espíritos elevados estão convosco. Veja que mensagem belíssima ele traz. Essa mensagem de consolação, gente. Essa mensagem de amor que traz para a humanidade. Veio trazer uma época que a França, né, apesar de ter um certo desenvolvimento, mas a questão social da França estava muito grande. Né? Havia o que é que estava havendo na França naquela época, em Paris. Né? Muitos moradores de rua. E você sabe que o inverno de Paris não é brincadeira. Né? Isso não é brincadeira o inverno de Paris. E muitas pessoas nas calçadas, né? Com frio. Né? E essa doutrina maravilhosa, ela veio também como se fosse um aconchego, como se fosse aquele velho lençol de flanela, né? Acalentar aquelas pessoas que estão com frio no rigoroso inverno de Paris. Foi a partir, né, da doutrina espírita e também outras organizações religiosas que se reuniam para poder o quê? Doar aos moradores de rua de Paris agasalho para enfrentar o inverno rigorosíssimo, né? Rigorosíssimo até demais. Outra coisa, gente, ele diz pregai, mas acima de tudo, né, pregai para aquelas pessoas dissolutas, né? Pregai, né, e também pregai para aqueles que na realidade são os verdadeiros tiranos, não o que ele falou tirano dos países, mas os verdadeiros tiranos domésticos, que são nossos, muitas vezes, as nossas dificuldades. Muitas vezes temos dificuldade do convívio familiar. Não sabemos lidar com a questão da educação, gente. Educação é de berço, né? E muitas vezes somos tiranos em nosso lar, né? Achamos isso, achamos aquilo, achamos que o nosso pensamento deve se prevalecer. E não é assim. A gente tem que ver e tem que entender que convivemos em sociedade. E a primeira sociedade que os próprios filósofos falam é a sociedade, é a comunidade familiar. Tal é o nosso grande desafio na atualidade. Porque somos espíritos que vivemos um pretérito muito de erros, que muitas vezes arrumamos bastantes inimigos e para muitas vezes nos conciliar da conciliação, primeiro ao esquecimento do passado, que é a grande dádiva divina, para poder gente, um filho, né, somente um filho, o filho às vezes faz coisas erradas, mas o pai vai tentar conciliar, né? O filho muitas vezes maltrata os pais, mas o pai perdoa porque é filho. Isso não quer dizer que vai passar a mão por cima dele, não. Mostra o caminho certo, né, para ele. Às vezes temos os filhos um pouco rebelde, assim, arredio, né? E precisamos muitas vezes cortar um pouco da aresta. A gente sabe disso aí, né? Um jeitinho cortar as arestas, não concordar e nem se tornar refém de filhos, porque aí percebe-se hoje em dia que muitas vezes muitos pais tornou-se refém dos filhos e não é assim, né? Porque tudo na vida tem o seu limite, né? Tem o seu limite. E tudo na vida, o meu direito termina quando o outro começa. Isso é um velho provérbio popular que é certíssimo até demais. Já dizia os meus avós, já dizia os meus pais, e vai passando sucessivamente isso aí, tá certo? Outra coisa, gente. O que é que diz o espírito de Erasto? Ver a observação que ele faz. Ele faz uma grande observação. Ele diz o seguinte: precisamos aniquilar o culto ao bezerro de ouro. Veja que observação certeira ele faz.
Porque a gente sabe que a questão do bezerro de ouro foi quando Moisés se isolou do povo hebreu, que saía da mão, né, do cativeiro do Egito Antigo, né, do faraó, né, eles se organizaram, derreteram o ouro e construíram o bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro, prática que era feita no Egito, não é isso? E Moisés não admitiu aquilo ali de jeito nenhum. E muitas vezes fazemos o mesmo. Aí ficamos a pensar, mas o que é o bezerro de ouro? O bezerro de ouro muitas vezes é o nosso apego às coisas materiais, que é muito grande. Nós somos muito apegados, né, aos bens materiais. É o grande desafio hoje. Somos muito apegados, até demais. Demais apegados. Isso é meu, isso é teu, isso aqui é meu. Damos limite às coisas, certo? Porque somos muito apegados. Isso é um grande bezerro de ouro. A nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso orgulho, certo? Que achamos. Certo? Muitas vezes temos tanto assim avarência nas coisas que, se mal a gente pudesse pisar no chão, não pisaria. Mas a gente vê que esse bezerro de ouro é uma idolatria, gente. Simplesmente, esse bezerro de ouro a gente constrói no nosso dia a dia. Mas tá a doutrina espírita para o quê? Para aniquilar esse bezerro de ouro que trazemos do pretérito, porque somos espíritos vividos, já tivemos diversas reencarnações, né? Convivemos com diversas pessoas, ou quem sabe reencarnamos até em outro país, né? Porque tudo é aprendizagem, né? Aqui a gente está para aprendizar, para aprender, porque o ser humano é o ser que aprende, né? Que está para aprender. E a grande desafio nosso é como aprender. E Erasto diz o seguinte: cuidado com as ciladas da vida que está no vosso caminho. As ciladas, as armadilhas da vida. E ele diz: o ser humano é lobo. O lobo muitas vezes é que cai na cilada, que cai na armadilha. Somos seres pensantes, somos pessoas pensantes, mas a barreira nossa, muitas vezes, a barreira, né, isso entre o ser nosso, o ser, a nossa consciência e a espiritualidade é grande. E muitas vezes caímos. E Erasto diz o seguinte: ide ao caminho de Deus, porque está lá a grande felicidade. Não faça como Tomé, que acredita só vendo. Acreditar sem ver, porque está o grande desafio. Porque a fé é a grande virtude. Como Jesus falava, é através da fé que se transporta a montanha. Né? Ele veio buscar a palavra do Mestre Jesus. Né? E outra, gente, a doutrina espírita, ela vai trazer uma nova revolução. Mas a revolução moral. A revolução moral. A arma que a doutrina espírita traz é a arma do Mestre Jesus. É o amor. É isso? É essa arma divina. Né? É essa arma que vai brilhar. Até porque Jesus é a luz do mundo. Isso é inegavelmente. Já pensasse que o Mestre Jesus não tivesse chegado aqui na Terra? Foi preciso o Mestre Jesus vir materialmente, deixar esse legado maravilhoso, deixar essa boa nova, né, para a gente segui-lo. Se o Mestre Jesus tivesse vindo, o mundo estava em situação pior, até demais, graças a que Jesus veio para nós. Os verdadeiros cristãos, como diz Erasto, são aqueles verdadeiros que praticam os princípios da caridade. É aquele que vai distribuir consolação aos aflitos. É aquele que vai dedicar amor ao próximo. E é aquele, acima de tudo, que tem abnegação. Veja, né, o que esse grande espírito, essa grande entidade traz para a gente. São lições do século XIX, que é para a atualidade de hoje, gente. É para hoje, é para agora, é para já. Né? São essas mensagens no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores de última hora, que traz para a gente essa grande mensagem, que o canal dessa grande mensagem foram os espíritos amigos, os espíritos que através da mediunidade transcreveram, né? Através da psicografia, transcreveram belas mensagens. Está aí a codificação, essa obra maravilhosa, né? Essa obra que nós que militamos na doutrina espírita, temos que ver o dever de sempre estar lendo a codificação,
porque é a nossa diretriz. A codificação espírita é a nossa diretriz, é a base, é o alicerce muito bem construído. Olha que alicerce bem construído, viu? Veio, como diz o Mestre Jesus, vem a chuva, vem o sol, vem a tempestade e tá lá o rochedo aí. Ninguém derruba, tá certo? Esse alicerce da doutrina espírita foi muito bem erguido e foi muito bem construído pelos espíritos amigos. Tem outra grande mensagem aqui do capítulo 20. Os obreiros do Senhor, do item 5, né? Isso, agora é o Espírito de Verdade, gente. Paris, 1862. Outra grande mensagem que traz esse Espírito, é isso? Ele diz o seguinte: está na hora da grande transformação da humanidade, e felizes aqueles que trabalhar na vinha do Senhor. Olha que mensagem maravilhosa, que mensagem consoladora. Acima de tudo, né, ele diz o seguinte, que a maior virtude dos trabalhadores de última hora é a caridade. Né? Isso é a caridade. E ele diz o seguinte, o Espírito de Verdade, felizes o que houver dito a seu irmão, vamos trabalhar junto, unamos a ferramenta, né, isso, para trabalhar na vinha do Senhor. Né, isso? E ao término desse trabalho, né, o que é que o Senhor vai dizer? Vinde a mim, vós servidores, que eu vos vou lhe dar o quê? O bônus do seu trabalho. Né? Esse bônus maravilhoso, que muito bem fala André Luiz, da bonificação que os trabalhadores recebem na colônia Nosso Lar. Tá certo? E diz mais adiante, né? Olhe, clareará o tempo, graça vos dou cada vez mais ao Senhor. Implorai cada vez mais graça, porque tiveste piedade ao vosso irmão. Não negaste a mão ao teu irmão que estava estendida, e não esmagaste. Muito pelo contrário, amparaste. Aí é que está o grande desafio nosso, o amparo. Né? As pessoas realmente precisam do amparo. E para ajudar para esse dinheiro? Não. Para ajudar só o que? A gente dá um conselho amigo a uma pessoa, gente. Orientar a pessoa para o caminho do bem. Às vezes tem pessoa que está tão deprimida, né? Isso está tão deprimida que só uma pessoa conversar, né? Isso, orientando aquela pessoa é um alívio para aquela pessoa. Porque a gente sabe que hoje em dia a depressão é o mal do século XXI, gente. Porque tem pessoas com depressão nesse período da pandemia está enorme, porque está em casa, às vezes não arruma uma atividade, fica uma mente ociosa, certo? E isso, a pessoa já tem uma certa tendência, né? Isso é já a depressão. Começa o quê? A se alimentar demais por causa da ansiedade, e isso faz com que a pessoa aumente o peso. E aumentando o peso, o que é que vai haver? Vai o que? As suas taxas vai aumentar. Quando faz exame de sangue, as suas taxas estão altas. Por quê? Porque por causa da ansiedade. Que a depressão às vezes causa ansiedade. Você senta na televisão e toma a se alimentar sem fazer nenhuma atividade física. Faça atividades físicas em casa, né? Caminhe ao redor do seu quintal, faça caminhada na sua rua, veja o que é que você faz, arruma uma tarefa, porque não é bom, né? Porque o que está acontecendo é que o ser humano essencialmente é um ser social, e ele se privou-se disso aí, ele na realidade ficou, vamos dizer assim, ou deprimido, ou à beira de uma depressão, ou angustiado, porque somos a característica nossa. O ser humano é o ser mais dependente da criação, é o ser humano, e isso tem trazido sérios transtornos, certos problemas de saúde nas pessoas. E ele diz o seguinte, né, o Espírito de Verdade diz o seguinte: fosse chamado já na última hora, no final, não é isso? Foste chamado para trabalhar na vinha. Foste convidado para trabalhar na vinha do Senhor. Mas a questão não é o tempo de trabalho, é o que você faz. Como muito bem a gente viu no início, na parábola dos trabalhadores da última hora. Não é o tempo, muito tempo. Às vezes você passa mais tempo na ociosidade que trabalha. Outro passa menos tempo e trabalha muito mais. Quer dizer,
é o trabalho laborioso que nós fazemos. Nós temos o quê? Nós temos o compromisso conosco mesmo, né? A maior luta é a luta nossa. É a nossa luta para a nossa evolução. Primeiro é nós. Nesse ponto nós. E vemos demais para a gente ajudar. Né? Porque a gente sabe que em nossa convivência social cruza por nossos caminhos pessoas de pensamentos diversos e pessoas de pensamento diferente. Né? Diferente. Se for uma coisa boa, tudo bem. Se não for, eu não concordo. Simplesmente não concordo. Né? Que ninguém é obrigado a concordar, né, com A ou B ou aquilo. Se for um pensamento que não tem nada de acordo com o meu convívio, nada de acordo com meus princípios, de jeito nenhum aceitar. Aceito nada. Poxa, quer isso de jeito nenhum. Não é isso? Claro que não vou aceitar, certo? Porque a gente está aqui para cumprir uma meta. E a gente sabe que o nosso tempo na Terra passa assim muito rápido. A gente foi criança, a gente foi adolescente, já estamos na terceira idade, e a gente olha para trás, poxa, como o tempo passou. Ontem eu era uma criança, ontem eu era um adolescente, poxa, eu estou nessa idade. Quer dizer, são a nossa transição da vida, né? São, vamos dizer, as aprendizagens que a gente passa na vida, né? Isso tudo passa na vida, só não passa a palavra do Mestre Jesus. Aqui no final, eu vou ler uma mensagem de Bezerra de Menezes. Né? Essa mensagem quer dizer Nova Terra. Né? Isso é uma mensagem do irmão Bezerra de Menezes que traz para a gente, falando a questão do trabalho, a questão do trabalhador da última hora, certo? A questão do convívio do ser humano aqui na Terra. E ele diz o seguinte em sua mensagem: meus filhos, que a paz prevaleça em nosso pensamento e a atitude de uma boa nova. Amanhece dias convidativos, chamando os trabalhadores da última hora, para que se encontre no abrigo do Senhor e que, pela água da transformação, saiam a semear a boa nova, exemplificando-a. O trabalho pelo Evangelho, evidentemente, lhe dará mais pela expressão da nossa conduta do que exatamente apenas pelas palavras. Veja que ele diz, a nossa conduta. O maior é a nossa conduta. E diz o seguinte: os dias são chegados, como diz o Espírito de verdade, os dias estão chegado. A trombeta soa, chamando-nos a todos ao Evangelho do Senhor. Homens de boa fé, estás pronto a erigir a nova terra que todos almejamos para os nossos dias terrenos? Meus filhos, amais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo, conforme os preceitos do Senhor da Luz. A evangelização transforma-nos dia a dia e sigamos, se nos importarmos com os obstáculos que surgem à nossa frente, que são experiências para o engrandecimento do tarefeiro até a última hora. Muita paz, meus filhos, com votos fraternais, deste irmão humildíssimo, que vos fala, Bezerra de Menezes. Veja, encerro aqui com essa mensagem de Bezerra de Menezes, né? Isso é que Jesus abençoe a todos nós, dê força a todos nós, nesse momento ainda que estamos passando por dificuldades. Rogamos a Deus e a Jesus, cada vez mais, nos dê força, né? Isso oremos cada vez mais por nós e pelos nossos irmãos, por aqueles que estão no desalinho da vida, por aqueles que estão passando por dificuldade, por aqueles que perderam nessa pandemia, também perderam seus empregos e estão passando por dificuldade na terra, né? Vamos orar, sim. Vamos orar, porque a hora que a gente está passando, estamos passando por um momento difícil. Mas a oração é o maior bálsamo que possamos cultivar para encerrar o nosso trabalho. Antes de encerrar o nosso trabalho, agradeço a participação de todos. Que Jesus abençoe todos nós. Que Jesus dê força, né? Cada vez mais
faça com que cada um de nós possamos ser forte em nossa fé, né? Possamos ser, na realidade, um dos apóstolos, né, do nosso dia a dia, né? Isso que Jesus dê força a vocês, cada vez mais, dê saúde, paz, equilíbrio no lar. Isso é que é importante, saúde e paz, né? Muita gratidão a vocês, muita paz para vocês, bênção para vocês, que Jesus dê a cada um de nós força, nos ajude, certo? Cada vez mais, né? Isso, muito obrigado, Edna, né? Isso, muito obrigado aos demais que eu estou vendo aqui, né? Isso, a Jailson também, e os demais, a Aldenora, a Cleide, a Eliane e os demais que eu passo direto, eu não vi, mas agradeço demais, e aos demais, viu, gente? Agradecido demais, muita paz, né? Isso, muita luz, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus Jesus a paz e a proteção, abençoe a todos, né? Isso, que todos sejam abençoados, em nome de Deus e em nome de Jesus. Vamos orar, oremos. Jesus, mais uma vez estamos chegando aos términos do nosso trabalho. Queremos te agradecer por mais oportunidade que foi dada, pela essa energia positiva através dos irmãos que assistiram a nossa tarefa na noite de hoje e aqueles que não puderam assistir. Jesus, dê força a todos nós. Dê cada vez mais incentivo a todos nós. Energia positiva para cada um de nós. Que Deus derrame em sua bendita bondade, né, misericórdia, né, isso, paz e esperança a todas aquelas pessoas que estão passando por grande dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja por doença, enfim, Jesus. Enfim, todas as dificuldades possíveis, Jesus. Abençoe a todos nós. Dê força e pedindo a permissão ao monitor da casa de oração e trabalho de Djalma Montenegro de Farias, para que dê a nossa reunião por encerrada em nome de Jesus. Que Jesus seja abençoado hoje e para todos sempre. Assim seja. Louvado seja Jesus. Muita paz, um aperto de mão de vocês, um abraço bem fraterno e um cheiro no coração de cada um. Muita paz, muita luz. Certo? Até logo.